Olá, seja bem-vindo a mais um webinar da SKA. Meu nome é Leonardo Rodrigues e estarei passando para vocês nesse webinar o tema padronização em projetos de PCB. Então, nesse webinar, aproveitando esse assunto, eu estarei abordando tudo que envolve template de projeto. Então, para isso, vamos para a nossa agenda. Eu estarei abordando de início algumas funções de parametrização de dados dentro da folha esquemática. Então, dentro da folha esquemática, eu vou colocar já, padronizar algumas funções, alguns parâmetros, algumas regras e classes para o ambiente PCB a partir do ambiente esquemático. Depois eu estarei falando sobre o ambiente PCB. Dentro dele, eu estarei falando sobre customização de regras, classes e também STCAP. Então, a gente consegue fazer um modelo aí de template voltado para STCAP, regras e classes, ok? Então, dentro do template de projeto, para a gente conseguir ser mais eficiente no nosso dia a dia, quando a gente começar um novo projeto, eu já consigo, dentro do esquemático, dentro do ambiente PCB, já parametrizar alguns dados e quando eu for criar um novo projeto, o Altium trazer tudo estruturado para mim de uma vez, ok? Depois disso, eu estarei falando sobre geração de arquivos, e abordando também padronização para arquivos de fabricação e montagem. Então aqui eu vou abordar o tema de output, o arquivo de saída. Ali eu consigo já padronizar os arquivos que normalmente a gente consegue, que a gente deve gerar, no caso, para fabricante. Então já consigo definir como uma estrutura padrão no meu projeto. E aí quando eu iniciar um novo projeto, ele já vem com esse output configurado, tudo certinho. A gente não vai ficar precisando configurar o output toda vez que a gente for criar um novo projeto. Nesse caso, a ideia é criar uma estrutura pronta para sempre que a gente for criar um novo projeto, essa estrutura já mostrar tudo configurado para a gente. Ok? E ao final eu estarei falando sobre bibliotecas, criando e padronizando componentes a partir do Altium 365. Dentro da parte esquemática, nós vamos fazer então algumas parametrização de dados. É muito comum que durante um novo projeto a gente crie algumas situações do ambiente PCB a partir do ambiente esquemático. Quais tópicos são esses? Quais parâmetros que eu posso definir no ambiente esquemático que são referentes ao ambiente PCB? Por exemplo, é muito comum a gente trabalhar no ambiente esquemático com parâmetros que cria regras e classes de nets e componentes para o ambiente PCB. Então, ao invés de criar essas funções dentro do ambiente PCB, a gente já cria dentro do ambiente esquemático. Fica um sistema mais prático para a gente trabalhar e um sistema mais, vamos dizer assim, mais rápido. A gente não vai precisar ficar criando todas essas propriedades só depois que a gente enviar o nosso circuito para o ambiente PCB. Então eu consigo fazer esse tipo de verificação e análise e também criação desses parâmetros a partir do ambiente esquemático. Então vamos acessar o Altium. A ideia então, só voltando aí com a ideia do nosso webinar, é mostrar para vocês como que a gente pode criar um template de projeto. E dentro desse template, vai ter folha esquemática, PCB, Draftsman, ActiveBoom, Outputs. Então, dentro de cada tópico desses, eu estarei falando alguns pontos interessantes referente a templates e customização de dados. Ok? Então, dentro do Altium, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo projeto aqui. Ok? Vou criar um novo projeto e eu vou fazer o seguinte aqui, para ficar mais fácil, eu vou já salvar esse projeto na raiz de templates onde o Altium é instalado. Então, eu vou acessar aqui meu disco local e vou buscar aqui a pasta de templates do Altium.
Altium 20. E aonde foi instalado o Altium, nós temos uma pasta de templates. Aqui dentro, eu vou criar uma pasta com o nome do template de projeto que eu vou montar. Então, ele vai se chamar Webinar Altium. E vou selecionar essa pasta. E esse projeto também vai se chamar Webinar Altium. E vou criar isso aqui. Reparem então que ele criou aqui para a gente do lado direito, né, a aba de projetos, criou o nosso projeto. Nosso primeiro passo para estruturar um template de projeto, no caso, depois que a gente criou o projeto, nós vamos adicionar folhas esquemáticas. Então, eu vou adicionar 2 folhas esquemáticas a esse projeto. E eu vou salvar essas folhas também dentro daquele diretório que eu criei, que é referente à pasta de templates do Altium. Então, eu vou salvar isso aqui, Save As. Dentro da pasta Webinar Altium que a gente criou, eu vou criar umas estruturas de pasta para ficar mais organizado o nosso template. Então, por exemplo, eu tenho aqui a pasta Webinar Altium. Vou clicar 2 vezes em cima dela para a gente abrir ela e criar uma nova pasta lá dentro, chamada esquemático. E dentro dessa pasta esquemático, eu vou salvar as folhas esquemáticas que eu criei lá no meu projeto. Beleza, eu criei aqui então folha 1, folha 2 e salvei essas folhas. Reparem que a folha esquemática, no meu caso aqui, foi criado também um template de folha esquemática. Então aqui eu tenho alguns parâmetros, alguns dados, eu consigo fazer isso no Altium. Eu posso criar parâmetros também, então reparem que eu tenho aqui dentro um parâmetro chamado Webinar. Eu posso dar valor, dar um valor para esse parâmetro, no caso, tá? Dentro do meu projeto, ok? Enfim, isso aqui é possível a gente editar, criar dentro do Altium, tá? O template de folha esquemática. Então, todos esses dados aqui eu que editei, ok? Vamos lá. O próximo passo que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Repare então que a folha ela está vazia. E a partir daqui, tá? Como que é um template de projeto, tá? Eu não vou colocar nenhum tipo de componente aqui. A ideia é estruturar a árvore de projeto para a gente depois, quando a gente for precisar mesmo criar um novo projeto, colocar componentes, essa árvore de projetos, esse template já vir com alguns parâmetros montados, ok? Então, por exemplo, eu tenho a opção de parâmetros. E aqui dentro de parâmetros, eu consigo adicionar parâmetros, classe de nets e algumas regras. Então, é muito comum que dentro da empresa, exista um parâmetro, um padrão de projeto. Então, pode ter ali um padrão de regras de espessura de trilha, de clearance, ou até mesmo pode ter ali algumas classes de nets que já são utilizadas em todos os projetos, Então, normalmente dentro de uma empresa é utilizado as mesmas classes entre os projetos. Então, são projetos diferentes, porém são classes iguais. Então, pode utilizar dessa forma. Então, é isso que a gente vai padronizar aqui no esquemático. A gente já vai definir algumas classes e parâmetros aqui dentro. E regras também. Então, para esse parâmetro, eu posso fazer o seguinte. Vamos supor que eu tenha aqui uma alimentação de 5 volts. Então, posso deixar aqui, já marcado o nome desse parâmetro como 5 volts.
E em cima desses 5 volts, eu vou fazer o seguinte. Dentro desse parâmetro aqui, ó, de 5 volts, eu vou criar uma classe de nets. Ó, classe de nets. E essa classe de nets vai se chamar power. Eu também, né, posso adicionar um parâmetro aqui, ó. Posso adicionar um parâmetro de funcionamento, alguma coisa do tipo, né? Nesse caso, eu não vou adicionar um parâmetro, né, só para exemplificar. Eu também posso adicionar aqui uma regra. Então, por exemplo, ó, eu posso criar uma regra de espessura de trilha. Então, vou clicar aqui na espessura de trilha, vou criar uma regra dentro desse parâmetro que eu estou criando. Ó. Então, eu posso definir aqui alguns valores, tá? Padrões aqui. Eu vou deixar padrão, tá? Ó, repare então que dentro dessa função parâmetro, eu estou criando aqui uma classe de net chamada power e também já uma regra de espessura de trilha, ok? E eu vou deixar aqui já, ó, montado aqui. Essa função, né, esse recurso, é para a gente colocar em cima do net, em cima de uma linha que eu desenhar aqui no meu esquemático. Então, se eu estiver desenhando ali uma fonte, por exemplo, de 5 volts, e eu quero aplicar aqueles valores de espessura de trilha para todas as linhas que estão nesse grupo da fonte de 5 volts, eu vou colocar essa função, esse símbolo aqui em cima das linhas, para ele já aplicar essa regra e incluir aquele net, né, o net label daquelas linhas dentro da classe power, tá? E esses dados vai ser enviado lá para o ambiente PCB. Ok? Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma de 5 volts, eu posso ir criando vários parâmetros aqui, ó. 12 volts. Ó, aqui eu, na verdade, já defini o outro nome, né? Então, vou pôr de 12 e posso criar um outro, ó. Posso dar um Ctrl C, Ctrl V, né, para criar um outro, ó. Por exemplo, isso aqui já vai ser o de 5 volts, né? Pode ser que nossos projetos alternem entre os 5 volts ou 12 volts, ok? Então aqui eu já consigo definir alguns parâmetros, ó. Aqui posso criar outras regras, vamos supor, isso aqui é para a parte de tensão. Eu posso já definir alguma regra também para a parte de corrente. Então, dependendo aí do fluxo de corrente, da quantidade que a gente está trabalhando, né, a gente pode adicionar um tipo de regra diferente. Então, posso criar aqui e definir valores diferentes para esses pontos, né, que a gente está trabalhando com uma alta corrente, por exemplo. Então, a gente já pode definir por aqui. Tá? Então, posso definir em milímetros ou até mesmo em mils, ok? Então, posso definir em mils ou milímetros. Nesse caso, eu joguei para mils, só para ficar mais fácil para vocês verem. Ó, defini aqui então as espessuras mínima, preferencial e máxima de cada trilha. E vou deixar aqui, ó. Tá, vou especificando aqui os valores, ó. Reparem que nessa de 2, então, eu criei uma regra, tá? Poderia criar uma outra classe, por exemplo, uma classe chamada 2 ampere. 2 amp. Ó, 2 amp. Já defino aqui, ok? Então já estrutura aqui um sistema de parâmetros para a gente trabalhar. Então eu posso criar aqui, então, para não ter problema, um compile mask. Então, dentro do projeto, se a gente for compilar depois e esses parâmetros estiverem dessa forma aqui no canto, não vai ter problema. Então, essa aqui é uma forma de deixar já padronizado, tá? Então, quando a gente começar a colocar o nosso circuito aqui, definir os net label, definir aqui as linhas, eu posso acessar aqui e já pegar, né, por exemplo, os parâmetros e colocar em cima das linhas, das conexões, tá? Não vou precisar ficar criando um por um aqui e depois colocar em cima das linhas. Nesse caso, eu já tenho tudo pronto, estruturado aqui embaixo. Ok? Definido a parte do esquemático, nós vamos para a parte
de customização de regras, classes, TCAP no ambiente PCB. Então, da mesma forma que a gente já especificou alguns pontos padrões lá no esquemático, eu vou também personalizar dentro do ambiente PCB. Aí, depois que eu tiver com o projeto tudo pronto, né, o template de projeto já montado, na hora que eu for criar e realmente, né, for criar um projeto novo para começar a projetar, o meu PCB, né, já vai trazer para a gente algumas regras, classes e TCAP, tudo montado, ok? Então, dentro do Altium, vou fazer o seguinte, eu vou criar um PCB padrão. Dentro desse PCB, eu vou começar fazendo algumas configurações de regras. Então, eu posso, por exemplo, acessar Design Rules. Eu vou ter uma opçãozinha aqui de... vamos supor, eu quero pegar aqui e editar a regra de espessura de trilha. Então, posso selecionar aqui, criar algumas regras, espessura de trilha. Tá? Eu posso criar aqui regra para a parte de fonte. Posso determinar algumas classes aqui também, ok? E eu posso determinar os valores. Então, vamos supor, eu posso colocar aqui alguns valores só para a gente exemplificar. Posso criar também regra de clearance para os componentes da fonte. Posso determinar um valor para cada um deles. Ok. Posso criar também regra de espaçamento entre corpos 3D de componentes. Então, posso criar aqui, vamos supor, para a parte de potência, eu posso criar aqui um espaçamento entre componentes. Aqui eu posso determinar o valor para tamanho, né, o espaçamento mínimo na vertical e na horizontal. Ok? Então, nesse caso, eu criei 3 regras aqui. Né? Nesse caso, eu vou ter que determinar aqui só uma especificação aqui para determinar que os nomes das regras não tenha conflito. Então, só para evitar esse tipo de problema, vou aplicar. Então, nesse caso, eu criei 3 regras. Ok? Uma de clearance, uma de espessura de trilha e outra de espaçamento entre corpos 3D. Beleza. Uma outra função que eu tenho dentro das regras é exportar as regras. Então, é muito comum que a gente trabalhe dentro do PCB em uma equipe, né? Não só uma pessoa, mas pode ser que tenha outras pessoas também envolvidas no projeto. E a gente pode exportar as regras. Então, se eu clicar com o botão direito aqui, em Design Rules, eu tenho a opção de exportar as regras. Então, eu posso deixar gravado essas regras que eu fiz, e depois que eu criar um novo projeto, eu já posso puxar todas essas regras determinadas, todas já configuradas. Então, por exemplo, eu posso escolher qual tipo de regra aqui que eu vou gerar um arquivo, que eu vou gerar aqui, né, a exportação desses arquivos. Então, eu vou fazer o seguinte, posso selecionar tudo, dar um Ctrl A, ele já pode pegar tudo, as referências, ou posso escolher uma aqui em particular, clearance, espessura de trilha, e posso pegar outras aqui também, vou clicar aqui só para vocês verem, Beleza. Selecionei as regras que eu quero exportar, vou clicar em OK. E aí ele vai pedir um lugar para a gente salvar isso aqui. E aí eu vou colocar aqui o arquivo regras PCB. Ele vai criar um arquivo .rul, e a partir disso eu posso salvar esse arquivo no servidor, ou compartilhar numa rede, ou salvar em um local que todos da minha equipe têm acesso. Aí sempre que eu for criar um novo projeto, eu vou fazer esse processo aqui, eu vou importar as regras. Então ele vai ter uma opçãozinha de importar regras. Aí eu seleciono a regra que eu quero importar. É uma regra específica. Clico em OK. Ele vai dar a opção da gente escolher aquele arquivo para a gente instalar.
Então, quando eu clico em abrir, automaticamente ele vai trazer todas aquelas regras que a gente configurou, que a gente exportou. Então, a gente não vai ter mais o trabalho de fazer tudo isso manualmente de novo. Tudo bem? Então, dentro do ambiente PCB, existe esse processo de exportar e importar regras para facilitar em novos projetos, para a gente ganhar tempo, ok? Para ter um fluxo de trabalho um pouquinho melhor, um pouco mais adequado, vamos dizer assim, ok? Beleza, coloquei as regras. Eu vou definir aqui algumas classes agora, ó, mesmo que eu não tenha nada, tá? Então, lembrando novamente que esse é um projeto que eu estou montando, ele é genérico porque ele vai ser um template. Então, vou em Design e vou acessar a opção de classes, e a partir daqui eu já posso especificar algumas classes. Então, como eu disse no começo, normalmente algumas classes são padrões dentro da empresa. Tá? Em todos os projetos eu vou ter o mesmo tipo de classe, o mesmo nome de classe. Então, já posso determinar aqui dentro do ambiente PCB. Por exemplo, eu posso ter uma net class, posso adicionar uma net class aqui, referente à parte de potência. Ó, potência. Uma outra classe de nets para a parte de, posso dividir, né, digital, por exemplo. Eu também posso criar regras aqui de, na verdade, classes de componente. Então, posso distribuir aqui, ó, criar uma nova classe de componente, acessar aqui, por exemplo, e dar um nome para ela. Essa classe de componente vai pertencer à parte de potência. Então, todos os componentes que fazem parte do circuito de potência, eu vou depois adicionar aqui dentro dessa classe. Posso pegar aqui a parte, vamos supor, fonte, né? Então, todos os componentes que tiver dentro aí do bloco de fonte, a gente pode colocar aqui dentro, tá? Então, a gente pode ir criando e já determinando classes aqui dentro, ok? A gente não vai precisar ficar criando depois tudo lá dentro do novo projeto. Ele já vai trazer essas classes criadas pra gente. Outro ponto que a gente pode definir com uma estrutura boa de template é o layer stack. Então, reparem que aqui embaixo ele criou pra gente, né, a estrutura padrão. Para definir um novo stack, eu posso acessar o sistema de Layer Stack Manager. Reparem que a junção desses layers, que estão padrões aqui, nós chamamos de stack. Então, vou fazer o seguinte, eu vou criar, por exemplo, dois layers de sinais, e posso adicionar também aqui layer plano, né, planos internos, ó. E definir para esses planos internos o nome. Posso pôr, por exemplo, 12 volts. E posso pôr também aqui um plano de GND. Tá? Poderia também especificar outros valores aqui. Ok? Então, a partir disso, eu criei o meu stack. Então, é a junção de todos os layers aqui. Então, nós denominamos esse agrupamento de layers de stack. Ok? Uma coisa bacana que a gente tem aqui dentro do Layer Stack Manager é que a gente consegue também exportar esse stack aqui e salvar como um arquivo. Então, normalmente a gente tem projetos bem semelhantes que levam a mesma estrutura de stacks. Tá? Então, ao invés de ficar criando aqui toda vez o mesmo layer, né, o mesmo plano interno, a gente já pode configurar, né, e importar esse stack padrão. Ok? Então, para a gente ter essa definição de importação, primeiro nós temos que exportar esse stack no caso. Então, pode acessar File e vai ter uma opçãozinha ali para a gente salvar como, ó. Então, ele vai dar essa opção para a gente, ó, e a gente pode salvar esse stack. Então, reparem que ele vai criar um arquivo aqui, stackup, e eu posso salvar isso aqui. Tá? Então, eu vou salvar dessa forma. E quando a gente criar um novo PCB ou um novo projeto, eu posso acessar simplesmente a aba File e vai ter a opção de importar, né, esse template de stack.
Então, se eu clicar em Load Template, ele vai dar a opção para a gente carregar naquele stack. Então, vamos supor que a gente crie, né, o formato padrão da PCB, né, que é um top e o bottom apenas, mas a gente quer esse formato de stack. Então, a gente pode acessar o Layer Stack Manager e clicar em Load Template e carregar o stackup que a gente exportou. Tá? Então isso aqui também é bem bacana, a gente pode até colocar, né, num servidor ou até mesmo em um arquivo, em um local, né, onde a gente, todo o pessoal, né, todas as pessoas do grupo, né, da equipe, da engenharia pode ter acesso a isso e aí implementar dentro do Altium de cada usuário. Tá? Então é uma forma também da gente definir um template de stackup, tá? Exportando esses dados e salvando em um local comum para todos, ok? Então vou salvar isso aqui, vou aplicar essa função aqui dentro desse template de projeto que a gente está criando, ok? Vou fechar isso aqui. E reparem que ele criou aqui pra gente, ó, os layers, ó. Então nós temos aqui os layers de sinais, o 12 volts e o GND, e planos internos também. Ok? Então quando eu criar um novo projeto, automaticamente o Altium ele vai trazer essa estrutura de layers para eu começar aqui a trabalhar com o meu projeto. Tá? Eu não preciso mais se preocupar em criar layer por layer. Ok? E definir ali dentro dele a nomeação e os nets. Ok? Eu já posso até definir com base no template de projeto. Então também eu posso criar referências de folhas aqui, ó. Eu posso colocar uma folha em branco para depois a gente colocar algumas informações, algum detalhamento da placa. Para ficar mais fácil da gente ver, então, essas informações, essa parte do texto, né, a parte escrita, nós acabamos definindo uma folha, tá? Uma folha em branco aqui na PCB. Então, já posso configurar isso também. Já posso deixar isso montado. Repare que eu tenho uma opção aqui de definir uma folha. Então, eu tenho que fazer um desenho referente à folha. Eu posso selecionar aqui, por exemplo, um layer mecânico e desenhar um retângulo, tá? Só para a gente exemplificar aqui, ó. Posso desenhar um retângulo. Reparem que ele cria um retângulo, então eu posso especificar essa função aqui, né, essa opção como uma folha, tá? Mas é claro que eu vou ter que definir para o Altium que esse layer mecânico ele vai levar informações de folha, ok? Eu posso fazer isso também. Definir aqui, ó, layer mecânico 1, eu posso falar, ou posso criar um novo, né, e falar que ele vai levar informações da folha, ó. E depois, para ele ativar aqui pra gente, eu tenho uma opçãozinha de ele mostrar pra gente as folhas, ó. Sheet Line, eu habilito a opção, ok? Reparem que ele criou a padrão, né, então vou falar pro Altium pegar a referência que a gente desenhou aqui, ó. Ó, que legal. Então ele já criou a folha, a partir daqui eu poderia colocar algumas funções aqui, algumas marcações para ficar mais fácil da gente visualizar. Ok? Então eu vou salvar esse PCB agora naquela mesma pasta que eu criei o projeto. Então vou clicar com o botão direito e vou acessar aquela folha lá. Ó. Reparem que aqui eu tenho já começa a desenhar a estrutura do template. Eu tenho as folhas esquemáticas salvas nesta pasta, eu vou criar uma nova pasta chamada PCB. E vou colocar meu PCB aqui dentro. Vou chamar ele de PCB Webinar. Okay. Feito isso, vamos para a parte agora do arquivo Draftsman. Então vou adicionar uma folha Draftsman. Ok. Eu tenho aqui o arquivo Draftsman. Eu posso salvar aqui, eu posso criar, na verdade, templates, ok? Nesse caso, ele está pegando do 365, nesse caso, eu quero que ele pegue local, então vou deslogar do 365. Eu quero que ele pegue as referências no momento, localmente.
Ó, eu tenho um template que já foi criado da folha Draftsman, então eu vou acessar esse arquivo meu que eu criei da SKA. E ele vai trazer para mim algumas vistas já padrões, ó. Tá? Eu tenho 3 folhas aqui Draftsman. Eu já tenho algumas informações pré-definidas aqui, ó. Então, e também definir o template, né? Eu posso definir aqui o mesmo esquema que a gente fez lá do template do esquemático. É o mesmo jeito, a gente vai determinar aqui, a gente pode trabalhar com o template da folha Draftsman, ok? Então aqui eu posso adicionar já algumas vistas padrões. Então eu tenho vista do top layer, bottom layer, posso adicionar uma vista aqui de vista realística, por exemplo, posso trazer e deixar padronizado aqui. Tá? Como o meu projeto ele não tem nada, ele vai trazer uma vista genérica. Mas eu já estou planejando como que vai ser as vistas. Quando eu criar um novo PCB, né, criar um novo projeto, automaticamente a gente vai fazer um processo aqui que ele já vai preencher todas essas vistas automaticamente. Todas essas informações. Então eu já estou adicionando vistas para que na hora de criar um novo projeto e começar de fato, né, a projetar, a gente não precisa ficar clicando aqui em place e adicionando vista por vista. Ele já vai carregar todas as vistas automaticamente, ok? Eu vou salvar isso aqui no mesmo modo, ó. Eu tenho uma estrutura aqui, ó, esquemático, PCB, vou criar uma pasta chamada Draftsman. Então, crio uma pasta chamada Draftsman. Então, estou criando dessa forma para ficar mais estruturado, né? Dividido todas as pastas com cada arquivo em sua pasta local. Então, nesse caso, vou chamar PCB binar mesmo, salvar. Temos também, né, uma das partes mais importantes, que é o ActiveBoom. Então, aqui dentro, eu consigo também determinar algumas funções padrões para a gente já ganhar tempo e ficar mais customizado essa lista de materiais, né, o ActiveBoom. Então, por exemplo, aqui nas propriedades, eu consigo customizar alguns pontos, ó. Por exemplo, aqui embaixo eu tenho um campo Boom Sets. E é muito comum a gente definir uma lista de materiais para engenharia, uma lista de materiais também para a parte de compras, né, o setor de compras. E às vezes a gente determina também uma lista de materiais voltada para o pessoal da produção. Então a produção, para fazer algum tipo de montagem ali, algum ajuste, alguma coisa, ela vai ter que conferir alguns dados na lista de materiais. Então eu consigo determinar aqui as colunas que a gente pode organizar para cada grupo, né? Para cada grupo que eu falo para engenharia. A gente pode definir aqui informações só para produção. A gente pode definir aqui colunas de informações só para o setor de compras. Tá? Então a gente consegue fazer isso dentro do ActiveBoom. Então vamos supor que para engenharia seja necessário a gente criar aqui uma ActiveBoom com algumas informações sem referência a fabricante, sem referência a fornecedores, ó. Então vou tirar aqui, ó, essas informações de fabricante e fornecedores, porque não vai fazer, vamos supor que não vai fazer muito efeito, né? Não vai precisar a gente fazer isso. Então a gente vai gerar uma lista de materiais somente com o campo linha, nome, descrição e designator apenas. Definir esse layout aqui de tabela. Posso clicar em Add e definir aqui, por exemplo, esse layout vai ser para engenharia. Engenharia. Beleza. Quando eu trazer os componentes do projeto aqui, ele só vai preencher essas colunas aqui. O restante das informações que tem no componente, ele vai deixar de lado, tá? Ele vai bloquear a visualização. Vamos supor agora que para o setor de compras seja importante também adicionar informações de manufacturer, supplier, preço também, o estoque. Posso ir adicionando tudo que envolve o setor de compras, ó, preço, estoque, fornecedor,
fabricante, então todos estão aqui, ó. E descrição, por exemplo, não vai ser necessário, ou designator também não, tá? Só comentário, ou posso até habilitar outros campos aqui, tá? Então, para efeito de teste, vamos supor que isso aqui já seja suficiente para a parte financeira analisar os componentes. Então, vou clicar em Add e já vou adicionar essa estrutura aqui de arquivo de colunas para a parte de financeiro. Compras, no caso. Beleza, compras. Agora vamos supor que para produção seja necessário definir aqui designator, descrição, comentário, importante. Posso colocar outras funções aqui também. Variante, talvez, dependendo aí de como vocês trabalham, a variante é importante na linha de produção, né? Então o pessoal lá na produção vai visualizar algumas notas também, ó. Então tudo vai estar aqui marcado. Alguma coisa de preço já não vai fazer tanto sentido assim, então a gente pode tirar o supplier. Ok. Então eu posso especificar que essas colunas agora são responsáveis para determinar ali para o pessoal da produção. Legal. Então quando eu for gerar uma lista de materiais, eu posso definir aqui que a tabela vai ser gerada para engenharia ou para produção ou do formato de compras. Então, por exemplo, ó, estou olhando a produção, ele tem essas funções aqui em cima, ó, essas colunas de informações. Quero visualizar a engenharia, habilito a engenharia. Ó, reparem que ele já trocou para a gente os campos lá em cima. Quero visualizar a compra, ele vai trazer os parâmetros de compra. Supplier, manufacturer, ok? Então já consigo definir por aqui. Feito isso aqui, eu vou salvar também, ó. Save as. E vou criar uma pasta chamada ActiveBoom aqui dentro da pasta do template, ó. ActiveBoom, vou salvar aqui dentro. Legal. Feito isso aqui, eu vou criar agora os outputs para a gente fazer o seguinte, ó. A gente finalizou essa parte de PCB, no caso, tá? A gente já criou lá as regras, criou também a parte de classes e a gente fez também a configuração dos stackups. Agora, né, depois que a gente também configurou a parte de alguns arquivos, como por exemplo Draftsman e ActiveBoom, nós vamos personalizar e padronizar arquivos de fabricação e montagem. Então nós vamos customizar o arquivo output job file, no caso, ok? Então vamos gerar esses arquivos, vamos gerar esse arquivo output dentro do Altium. Eu vou clicar com o botão direito e vou adicionar output. Ó, ele adicionou aqui pra gente e eu vou salvar isso aqui, ó, da mesma forma. Então aqui eu tenho a estrutura ainda do template e vou criar uma pasta chamada fabricação. Fabricação aqui também. Então esse output vai gerar arquivos somente para fabricação. Então vou pôr aqui dentro. Então aqui no output eu vou acessar os arquivos de fabricação, ó. Então eu tenho fabrication aqui, ó. Deixa eu só minimizar para vocês verem melhor. Eu tenho aqui os outputs de fabrication. Eu posso adicionar, ó. Então são os arquivos Gerber, NCDrill. Basicamente esses dois. E já posso também configurar aqui como que vai ser a saída deles, ó. A NCDrill também eu já posso especificar a configuração de saída dele.
e já determinar aqui, ó, a estrutura dele. Ok? Beleza. Vou salvar esse output. Posso criar um outro output que agora vai ser referente à montagem. Então eu vou salvar do mesmo processo. Ó, aqui eu tenho de fabricação, vou criar uma pasta chamada montagem. Esse arquivo vai se chamar montagem também. E aqui eu vou determinar para a saída de assembly, ó. Assembly, e posso gerar um pick and place. Mesma coisa, ó, pick and place, ou outras informações, ó, test point, um report, test point. Tudo está aqui gerado já. Eu posso salvar isso aqui. E agora eu vou gerar o último output, que vai ser a, vamos supor, vai ser a parte de documentação. Eu vou salvar isso aqui e vou gerar aqui um outro output que é referente à documentação. E vou salvar aqui. Beleza. E aqui eu vou configurar somente a parte dos outputs de documentação. Então aqui vai ser acessado o Draftsman. Posso definir um PDF 3D, que é muito importante. Posso definir aqui também Schematic Prints. Algumas coisas de reports de lista de materiais, ou até mesmo, né, o Active Boom. Ó. E aqui eu posso definir a estrutura que eu falei para vocês, ó. Então eu tenho a lista de materiais aqui. Posso configurar essa lista de materiais. Ó. Aqui eu posso customizar também, da mesma forma, alguns filtros e algumas colunas, ok? Na Boom e no Active Boom eu posso configurar aqueles 3 pontos, ó, produção, compras, engenharia. Ele vai modificando aqui pra gente as informações, as colunas, ó. Certo? Eu posso criar um arquivo por parâmetros ali, né? Produção e engenharia, enfim, posso criar por aqui também. Nesse caso, vou deixar padrão e eu só vou adicionar as informações aqui e vou salvar da mesma forma. Vou salvar essa folha esquemática e salvar o projeto. Então, nossa estrutura de template de projeto está pronta. A nossa árvore de projeto, ó, está montada aqui. Agora, para visualizar como que vai funcionar isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar tudo isso aqui, ó. Vou fechar toda essa árvore de projetos que a gente já configurou como template. Eu vou clicar em Yes. Beleza. Reparem que quando eu for criar um novo projeto, ele já habilitou aqui para mim, ó, Altium Template. Tá? E eu tenho aqui uma outra opção, Webinar Altium. Tá? Esse aqui já foi um que eu já tinha criado. E aqui embaixo tem aquele que a gente acabou de criar, que é o Webinar Altium. Então, reparem que se eu criar um nome aqui, ó, então eu estou criando o projeto e vou criar um nome para esse projeto agora. Né? Vamos supor, eu vou pôr aqui o Webinar 2020. Eu posso adicionar alguns parâmetros aqui também, ó. Então eu já sei que nesse template aqui eu tenho um parâmetro chamado Webinar. E eu posso pôr um valor para ele já, ó. Então posso pôr Altium. E vou criar com base no template de projetos que a gente criou, ó, que a gente montou lá. Então ele vai carregar para a gente, ó que legal, ele já repara para a gente, né? Ele já traz a estrutura dos arquivos que a gente definiu. As folhas esquemáticas com o valor Altium, ele já preencheu o parâmetro lá que a gente já tinha definido
no template de folha esquemática. Ele trouxe os parâmetros aqui pra gente. Ó, a folha esquemática, tudo certinho. O PCB, ele vai trazer aqui pra gente também, tá? Com a mesma folha, com os stacks criados, com os layers internos e também as regras, ó, e classes. Então vou acessar as classes para vocês darem uma olhada como que ele trouxe, ó, tudo certinho. E nas regras também, ó, já tem uma regra de fonte, tem uma regra de espessura de trilha e tem uma regra de espaçamento entre corpos 3D. Então veja como que isso já fica prático da gente fazer, né? Veja como que a gente vai ganhar tempo fazendo essa estrutura aqui de template de projeto. O quanto de tempo, né, e de processo que a gente vai economizar criando um template de projeto. A partir daqui eu já poderia simplesmente já pegar uns componentes e começar a fazer o meu projeto, né? Começar a projetar aqui algum circuito. Tá? Então esse sistema do Altium, ele permite a gente criar um template de projeto, né, bem estruturado, bem bacana, e aí a gente consegue ajustar da forma que a gente trabalha em equipe. Tá? Eu poderia disponibilizar também esse destino, né, esse diretório de templates do Altium em um servidor, por exemplo, onde todo mundo tem acesso. Tá? Então a gente poderia salvar esse arquivinho aqui em um servidor, ou um local que todos têm acesso, né? Todos da equipe da engenharia. Ok? A partir dessa estrutura, então, eu posso adicionar, né, os componentes só para fazer um teste aqui, né? Adicionar algumas funções aqui. Por exemplo, eu vou conectar esses componentes com uma linha. Então a gente sabe que aqui ele vai ter um net label, a gente pode pôr aqui A1. Então essa linha vai se chamar A1. E aí eu posso já aproveitar, vamos supor, eu quero que esse net, que essa conexão seja colocado dentro dessa net class chamada Power. Então o que eu vou fazer? Eu posso dar um Ctrl C neste parâmetro aqui embaixo e já posso dar um Ctrl V lá em cima. Olha que legal. A gente já não precisa ficar criando um por um lá. A gente pode deixar estruturado aqui, né, como a gente fez, e só dar um Ctrl C, Ctrl V aqui e colocar e ir implementando em nosso circuito. Ok? Então essa é a ideia. Quando a gente for compilar o projeto, a gente clica aqui em cima do Compile Mask para ficar assim englobado todos os parâmetros dentro do Compile Mask, para que o Altium não compile nada que tiver aqui dentro, ok? Então a gente não vai ter problema nenhum também com relação à compilação, ok? Depois que eu estruturei então a minha árvore de projetos, meu template de projeto, eu posso também fazer a criação, né, e padronizar componentes dentro do Altium. Então imagine que você tem uma equipe e toda essa equipe, né, todos os membros dessa equipe participam ali de criações de componentes, criações de símbolos. Então dentro do Altium, através do Altium 365 Pro, eu consigo determinar templates de componentes. Então eu consigo padronizar criações de símbolos, tá? Então não vamos correr o risco de uma pessoa criar um componente de um jeito, depois o outro membro da equipe criar de um outro jeito, com outros parâmetros diferentes, tá? Então dentro dessa aplicação eu já consigo gerar componentes e símbolos, né? Independente da pessoa, né, de quantas pessoas for criar um símbolo, nós sempre vamos criar o símbolo de uma forma adequada e sempre com os mesmos parâmetros, tá? De uma forma organizada e simples, ok? Então eu vou conectar aqui no meu Altium 365 Pro, ok? E eu vou acessar aqui as estruturas de pasta de template, ó. Reparem que aqui eu tenho a estrutura de templates de componente,
e aqui eu tenho um capacitor. Eu posso verificar como que está esse template de capacitor, ó. Repare que o template de capacitor, eu tenho alguns campos aqui, ó, para serem preenchidos quando eu for criar um símbolo capacitor. Então, eu posso preencher o campo de descrição, posso preencher aqui o parâmetro de tolerância, capacitância, capacitor no caso, né, o tipo, tipo de componente, ó. E o mais interessante que é essa coluna. Essa coluna aqui, ela é obrigatória, né? Ela dá a opção de você deixar algum parâmetro obrigatório para ser preenchido. Então vamos supor, esse aqui que está habilitado, ó, é o parâmetro chamado valor. Então na hora de criar um componente, se eu não colocar um valor, se eu não preencher esse campo, o Altium não vai permitir que eu crie esse símbolo, né, esse componente capacitor. Então isso ajuda, esse campo aqui ajuda a deixar mais organizado, tá? Então a gente não vai correr o risco de vários usuários criar componentes com parâmetros e informações distintas. Então sempre a gente vai deixar o mesmo parâmetro, né? Sempre vai ter ali as mesmas informações, os mesmos campos para serem preenchidos. Então posso determinar por aqui, posso remover ou adicionar mais funções, mais parâmetros aqui. Tá? Então esse sistema de deixar obrigado, né, um campo a ser preenchido, isso faz com que você não tenha, né, muitos erros, né, na hora de criar e muita diferença na hora de criar componentes entre usuários, né? Então vamos supor, então essa é a estrutura, né, de criação, né, do template do capacitor. Reparem que aqui, ó, SHLib, eu já tenho um símbolo esquemático para o capacitor, ó. É esse símbolo aqui. Então toda vez que eu for criar um capacitor, ele vai aparecer com aquele símbolo. Tá? Então é obrigado, ó, posso deixar como obrigado sempre utilizar aquele símbolo esquemático para deixar mais padronizado. Tá? Então sempre focando nisso, sempre deixar padronizado. Tá? Ainda mais que a gente trabalhe no âmbito de equipe, isso é crucial, deixar sempre os componentes padronizados. Ok? Então vou mostrar para vocês como a gente pode criar um componente, ó, dessa estrutura. Tá? Então eu tenho os componentes aqui, ó, capacitor. Aqui também, né, eu tenho os tipos, ó, capacitores. Eu posso criar, né? Repare no seguinte também, que o 365 ele deixa uma padronização aqui de componentes, ó, uma estrutura de pastas. Então fica melhor para a gente visualizar, né, os componentes que a gente quer. Vamos supor, eu quero utilizar um diodo, eu já tenho uma pasta só de diodo aqui, ou conectores, tá? Então não fica tudo bagunçado, né, jogado no mesmo local. A gente tem uma estrutura de arquivos que vai dividindo ali as subpastas, né, para capacitores, amplificadores e assim por diante. Então eu tenho aqui, por exemplo, capacitores. Eu vou adicionar um componente. Reparem que ele trouxe para a gente o símbolo padrão, ok? Eu tenho o símbolo padrão aqui. E reparem também no seguinte, ó, os parâmetros que são obrigatórios a gente preencher, o Altium ele já está marcando aqui para a gente. Então o campo valor que eu deixei habilitado lá, ele está falando aqui, ó, que eu tenho que preencher. Se eu não preencher, ele não vai deixar eu enviar e criar esse componente aqui lá no meu 365. Tá? Então eu tenho que preencher todos os dados e aí sim, né, se tiver preenchido esses que são obrigatórios, aí sim ele vai permitir eu adicionar e criar esse componente. Ok? Então é um sistema, tá, que a gente tem com o 365 que permite esse tipo de padronização. Tá? Então eu vou ter um controle disso, eu vou ter uma biblioteca mais padronizada possível, ok? E aí a gente não vai ter diferenças na hora de chegar numa lista de materiais lá e vai ter que ficar criando parâmetros só para padronizar uma lista de materiais. Então eu já posso padronizar na raiz do componente.
Aí quando eu colocar lá o componente no projeto, toda a lista de material já vai estar padronizada com a mesma estrutura de colunas, com as informações em cada uma dessas colunas divididas de forma correta, ok? Então, com o Altium 365 Pro eu consigo trabalhar dessa maneira. Eu tenho esse tipo de estruturamento de bibliotecas, ok? Com isso a gente encerra essa webinar. Qualquer dúvida, qualquer questão referente à parte comercial, poderá entrar em contato com a gente. E se tiver alguma dúvida técnica também referente ao Altium, ao SolidWorks, também estamos à disposição para ajudá-los e conversar com vocês. Ok? Um forte abraço e até a próxima.